Você já teve a sensação de que o mundo desmorona ao seu redor? Aquele peso opressivo, onde cada passo parece uma batalha contra uma tempestade implacável, que tenta sugar suas últimas forças e esperanças. Essa sensação de estar sozinho, caminhando em completa escuridão, sem enxergar uma saída sequer. Hoje quero compartilhar uma verdade transformadora. Deus está trabalhando silenciosamente nos bastidores da sua vida. O que parece um fim pode ser apenas o início de algo extraordinário. O que interpretamos como abandono divino, muitas vezes, é apenas o começo de um processo meticuloso de restauração. Não por acidente, nem por sorte ou coincidência, mas pelo cuidado intencional de um Deus que conhece cada detalhe da sua história, cada lágrima derramada e cada sonho aparentemente perdido. A dor que sentimos frequentemente marca o primeiro passo de uma jornada transformadora. É como um cirurgião habilidoso que precisa cortar precisamente para remover o que está ferido e infectado, permitindo assim um novo crescimento e uma saúde restaurada. O processo pode ser doloroso, mas é necessário para uma cura completa e permanente. Aqueles momentos em que os céus parecem feitos de bronze, quando suas orações parecem não subir além do teto, são paradoxalmente os instantes em que Deus está mais próximo do que nunca. Ele trabalha silenciosamente com uma precisão divina, que não comete erros, orquestrando circunstâncias e preparando uma restauração extraordinária nos bastidores, longe da nossa visão limitada. Pense em Jó, que perdeu absolutamente tudo em um único dia. Seus 10 filhos, toda sua riqueza acumulada, seu status social, sua saúde e até mesmo o apoio de sua própria esposa. Em nenhum momento Deus esteve ausente. Ele preparava uma restauração tão extraordinária que se tornaria referência por milênios. Como revela Jó 42:10, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o fez próspero novamente, dando-lhe o dobro do que possuía antes. A história de Jó nos ensina que a restauração divina não apenas corresponde à perda, mas a supera abundantemente. Deus demonstra uma generosidade que vai além do simples reparo. Ele não apenas restaura, mas aperfeiçoa, transforma e eleva. Enquanto você atravessa seu próprio deserto, lembre-se, o que parece um fim pode ser apenas o começo de algo muito maior do que você jamais imaginou. Os momentos de quebrantamento têm um propósito educacional divino, que frequentemente não conseguimos enxergar de imediato. Como Lewis sabiamente observou, descobri que as coisas nunca acontecem por acaso. Sempre que algo parece estar errado, há algo que precisamos aprender e que não poderíamos ter aprendido de outra forma. Essa verdade profunda nos ensina que às vezes precisamos ser completamente despedaçados para sermos reconstruídos de uma forma mais bela e resiliente. O processo assemelha-se à arte japonesa do kintsugi, onde vasos de cerâmica quebrados são restaurados com ouro puro nas rachaduras, tornando-se muito mais valiosos após o dano do que eram antes. Da mesma forma, Deus usa nossas feridas e cicatrizes não para nos envergonhar, mas para realçar nossa beleza e valor. As fraturas da vida, quando entregues nas mãos de Deus, podem se transformar nas partes mais preciosas e significativas de nossa história. É no fundo do poço que finalmente olhamos para cima. A dor nos abre para receber a restauração divina, porque nos torna vulneráveis o suficiente para depender inteiramente dele. Quando nossas próprias estratégias, forças, contatos e recursos já não estão disponíveis, descobrimos uma dependência sagrada que nos conecta à verdadeira fonte de restauração e força. Deus está trabalhando no invisível, por trás das cenas da sua vida, em uma dimensão que seus olhos naturais ainda não conseguem captar.
Como um dramaturgo habilidoso que meticulosamente prepara o palco para o próximo ato enquanto a cortina está fechada, ele movimenta pessoas, circunstâncias, recursos e oportunidades que você nem imagina existirem, preparando um cenário perfeito para sua restauração. Ele está organizando encontros, coincidências que mudarão seu futuro, preparando corações para recebê-lo, abrindo portas que pareciam eternamente trancadas. Mesmo quando não vemos absolutamente nenhum sinal de melhoria, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário e parecem piorar a cada dia, ele continua agindo incessantemente, tecendo os fios invisíveis da sua redenção. Continue acreditando mesmo sem ver um único sinal. Isso é o que chamamos de fé autêntica, crer naquilo que ainda não podemos ver ou tocar, mas que é tão real quanto o ar que respiramos. Como Isaías 64 revela com incomparável beleza, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que esperam por ele. O invisível de hoje será o testemunho visível e impactante de amanhã, surpreendendo até os mais céticos ao seu redor e fazendo-os questionar como mudanças tão extraordinárias poderiam ter acontecido. A verdadeira restauração começa por dentro, no núcleo do seu ser, nas profundezas da sua alma. Deus primeiro conserta o que está quebrado em nós antes de transformar o que está ao nosso redor. É como renovar uma antiga mansão. Não adianta pintar as paredes com as cores mais vibrantes, instalar os sistemas de iluminação mais modernos ou decorar com os móveis mais caros se a fundação estiver comprometida e prestes a ceder. O trabalho começa nas estruturas invisíveis, nos alicerces que sustentam tudo o mais, nas partes que ninguém vê, mas que são fundamentais para a integridade de toda a construção. Deus começa pelo coração, pela mente, pela alma, os lugares onde guardamos nossas feridas mais profundas, nossos medos mais paralisantes, nossos traumas silenciosos, nossas dependências ocultas e nossos sonhos mais secretos. Como o Salmo 51:10 expressa claramente: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito estável dentro de mim. Este é o verdadeiro ponto de partida para uma transformação duradoura. Quando permitimos esse trabalho interno, muitas vezes doloroso, o exterior naturalmente reflete a mudança em todas as áreas. As pessoas ao seu redor perceberão algo diferente em você, mesmo antes que você perceba a transformação completa. Um brilho em seus olhos, uma paz em sua expressão, uma confiança em suas palavras, uma bondade em suas ações. São sinais externos de uma obra profunda que está acontecendo no invisível. Nossa dor tem um propósito maior quando entregue a Deus. Não um sofrimento vazio e sem sentido, mas uma preparação meticulosa para algo extraordinariamente grandioso. É como o atleta olímpico que suporta treinos intensos, exaustivos e muitas vezes agonizantes, porque vislumbra a glória da medalha de ouro além da dor momentânea. Ou como a mãe em trabalho de parto que suporta contrações dolorosas, porque sabe que ao final terá seu filho nos braços. O tempo de Deus é absolutamente perfeito, calibrado com uma precisão que nossas mentes humanas limitadas mal conseguem compreender, sempre visando seu máximo benefício e crescimento. Tentar apressar o processo divino de restauração é como tentar forçar a abertura de um delicado botão de flor com suas próprias mãos impacientes. Você inevitavelmente estragará o resultado e perderá a beleza natural do desabrochar no momento certo. A espera também é uma parte vital da cura, formando em nós paciência, perseverança, resistência e maturidade espiritual que não poderiam ser desenvolvidas de outra forma. Eclesiastes 3:11 nos ensina uma verdade profunda que deve ser meditada diariamente. Ele fez tudo apropriado a seu tempo.
Confie no tempo divino, que nunca é tardio nem apressado, mas chega exatamente quando deve, no momento perfeito para maximizar a glória divina e o seu bem. Como um fruto que precisa do tempo exato para amadurecer completamente, sua restauração tem um momento perfeito, nem um dia antes, nem um dia depois. A Bíblia está repleta de histórias emocionantes e inspiradoras de restauração, que nos mostram o padrão divino em ação ao longo dos séculos, revelando que Deus sempre teve um propósito maior por trás de cada provação. José foi brutalmente traído pelos próprios irmãos que deveriam protegê-lo, vendido como escravo em terra estrangeira, falsamente acusado de um crime que não cometeu, injustamente aprisionado por anos em um calabouço esquecido. Tudo parecia irremediavelmente perdido, mas nos bastidores, Deus tecia uma extraordinária história de redenção. Ele elevou José a governador do Egito, segundo apenas ao faraó em autoridade, permitindo-lhe salvar nações inteiras de uma devastadora fome, incluindo sua própria família, que o havia rejeitado. Ruth perdeu seu jovem marido, enfrentou extrema pobreza e discriminação como estrangeira moabita em Israel. Mas através de sua fidelidade e caráter, Deus a elevou para se tornar ancestral do rei Davi e, por fim, de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Pedro, o discípulo impulsivo, negou Jesus 3 vezes na hora mais crítica, jurando que não o conhecia, sentindo-se um fracasso completo e irreparável. Mas tornou-se um dos principais líderes da igreja primitiva, cheio do Espírito Santo, pregando corajosamente no Pentecostes. Deus sente um prazer incomparável em restaurar o que parece irrecuperável aos olhos humanos. É sua especialidade divina transformar cinzas em beleza, lamento em dança, deserto em jardim. Como Lewis escreveu, creio em Cristo como creio que o sol nasceu, não apenas porque o vejo, mas porque através dele vejo todas as outras coisas. E isso é exatamente o que acontece quando permitimos que Deus nos restaure completamente. Começamos a ver tudo e todos através de uma nova perspectiva. Ele não busca apenas nos consertar temporariamente, mas nos aperfeiçoar para a eternidade. Ele vê o diamante precioso dentro da pedra bruta que outros consideram sem valor e trabalha pacientemente para revelá-lo em todo o seu esplendor. A restauração divina sempre traz um propósito maior do que podemos imaginar inicialmente, transcendendo nosso bem-estar pessoal. Deus não o restaura apenas para seu próprio conforto e felicidade, mas o prepara meticulosamente para uma missão única que só você pode cumprir neste mundo. Cada dor profunda que você enfrentou, cada lágrima derramada na escuridão, será transformada em um poderoso instrumento para abençoar outros que caminham pelo mesmo vale de sombras. Como 2 Coríntios 1:4 declara com tanta clareza e beleza, Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Sua história pessoal de superação será uma inspiração viva para muitos que pensam não haver mais esperança, que já passaram do ponto sem retorno. O divórcio doloroso que despedaçou seu coração pode se transformar em um ministério para famílias quebradas que precisam de orientação. A depressão profunda que quase o destruiu pode se tornar uma luz guia para aqueles nas profundezas escuras do desespero que não conseguem ver uma saída. A falência financeira que o humilhou pode se transformar em sabedoria para guiar outros à estabilidade e prosperidade. A rejeição familiar que o feriu pode ser a ponte para curar outros relacionamentos. O vício que o escravizou pode ser a chave para libertar outros prisioneiros das mesmas correntes. Nada é desperdiçado na economia divina. Cada fragmento quebrado se torna uma peça fundamental no novo mosaico da sua vida. Existem sinais sutis,
mas poderosos, de que Deus está ativamente restaurando você, mesmo que não perceba completamente no momento. Uma paz inexplicável e sobrenatural, mesmo em meio ao caos mais intenso, uma tranquilidade interior que desafia completamente a lógica humana, quando tudo ao redor seria mais que suficiente para o desespero absoluto. Pessoas estratégicas e portas inesperadas começam a se alinhar em sua vida como peças perfeitas de um quebra-cabeça divino. Um desejo crescente e profundo de recomeçar, crescer e florescer novamente surge dentro de você. Uma esperança renovada emerge como os primeiros e tímidos raios do sol, após a noite mais longa e escura. Uma sensibilidade aumentada à presença divina em seu cotidiano, como se seus olhos espirituais estivessem gradualmente se abrindo para perceber a mão de Deus em detalhes que antes passavam completamente despercebidos. Um novo interesse em sua palavra, um novo sabor na oração, um novo discernimento espiritual. Estes são sinais claros e inconfundíveis de que a magnífica obra de restauração já começou em sua vida, mesmo que o resultado glorioso final ainda esteja se desdobrando. Como Lewis nos ensina com incomparável profundidade, Deus não quer que nos tornemos pessoas religiosas, mas filhos e filhas divinos. A restauração divina é um processo contínuo de adoção espiritual, onde Ele pacientemente nos molda para sermos cada vez mais semelhantes a Jesus em caráter, em propósito, em amor. Não se trata apenas de reparar superficialmente o que foi quebrado, mas de elevá-lo a um estado infinitamente mais glorioso que o original. Como uma casa histórica que, após um incêndio devastador, é reconstruída mais bonita, mais funcional, mais segura e mais inspiradora do que jamais foi antes do desastre. Não tema, não desespere, mesmo que absolutamente tudo ao seu redor pareça fora de lugar, mesmo quando o caos parece reinar supremo em cada aspecto da sua existência. Deus está em controle absoluto e soberano de cada mínimo detalhe, tecendo magistralmente cada fio da tapeçaria da sua vida, mesmo quando você só consegue ver a confusão emaranhada do avesso. Como Isaías 41:10 promete com poder transformador. Não tema, pois estou com você. Não se desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. As peças da sua vida, que parecem irreparavelmente quebradas, estão nas mãos do melhor restaurador do universo. O supremo artista, o divino reconstrutor, aquele que ressuscitou corpos em decomposição, certamente pode ressuscitar relacionamentos destruídos, ministérios abandonados, carreiras interrompidas, saúde comprometida, finanças arruinadas e propósitos que pareciam perdidos para sempre. Você não está sozinho nesta complexa jornada de restauração. Deus não o abandonou por um único segundo, mesmo quando o silêncio celestial parece ensurdecedor e sua presença parece distante. Vamos nos unir em oração ao nosso Deus gracioso e amoroso. Ele está aqui, ouvindo cada palavra e conhecendo cada necessidade. Abra seu coração e ore comigo em fé. Ó Deus eterno, mestre dos bastidores, autor de histórias que não ousamos sonhar, tu que extrais beleza onde vemos apenas ruínas, venho a ti com mãos vazias e um coração que sangra em silêncio. Quando o mundo desmorona sob meus pés, quando o som da tua voz é silencioso e o céu parece selado, tu ainda estás presente, não ausente, mas trabalhando nas profundezas, não inerte, mas escrevendo com tinta invisível uma trama que só a eternidade revelará plenamente. Senhor da dor redentora, tu não desperdiças lágrimas, não te apressas com impaciência humana, nem te demoras com indiferença. Teus caminhos são mais elevados, teus pensamentos mais profundos, e em cada perda estás plantando promessa, em cada noite escura semeando aurora. Quando sangro sob teu bisturi,
Sei que é amor que corta. É graça que fere para salvar. Tu não consertas o exterior e negligencias o coração. Começas pelas fundações, purificando motivações, esmagando o orgulho, desconstruindo fortalezas interiores para que Cristo seja tudo em nós. Dá-me fé que resiste ao silêncio, fé que caminha entre os escombros com esperança, fé que não exige sinais, mas se agarra à tua palavra como âncora da alma. E quando não compreendo, que eu confie. Quando não vejo, que eu espere. Pois desde os tempos antigos não se ouviu falar de um Deus como tu, que trabalha incansavelmente por aqueles que esperam por ti. Amém. A oração que compartilhamos é um reflexo do nosso anseio por um Deus que escuta e age, mesmo quando não podemos ver. Como o salmista declarou, os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Este é o próprio ciclo da restauração divina. Primeiro vem o quebrantamento, depois o renascimento. Primeiro a dor, depois a glória renovada. O Deus que ouviu aquela oração é o mesmo que trabalha nos bastidores da sua vida neste exato momento. Nos momentos mais difíceis, quando parece que Deus está mais ausente, é quando Ele mais ativamente opera nos bastidores. Como um oleiro habilidoso, Ele não tem medo de quebrar o vaso e recomeçar quando percebe imperfeições que nós nem mesmo notamos. Sua intenção nunca é nos abandonar no processo, mas nos transformar em obras-primas que refletem sua glória e propósito. Todo o processo de restauração tem um objetivo maior que vai além da nossa felicidade imediata. O Deus de Jó, que não apenas devolveu o que foi perdido, mas o fez transbordando em dobro, deseja restaurá-lo de tal forma que até mesmo suas cicatrizes se tornem testemunhas do cuidado divino. Não para simplesmente voltar ao que você era antes, mas para levá-lo a um lugar que jamais teria conhecido sem passar pelo vale. Uma restauração, não apenas cosmética, mas profunda e eterna, transformando você de dentro para fora. Em Apocalipse 21:5, temos a promessa poderosa onde Deus declara: Eis que faço novas todas as coisas. Esta não é apenas uma promessa para o futuro distante, mas uma realidade disponível hoje para cada coração quebrantado que se volta para Ele. O Deus que um dia renovará todo o universo certamente pode renovar sua vida agora mesmo, não importa quão destruída ela possa parecer. A história de restauração está sendo escrita neste momento com uma caneta divina que não comete erros. Se esta mensagem falou diretamente ao seu coração ferido, compartilhe-a sem demora com alguém que desesperadamente precisa ouvir estas palavras hoje. Aquela pessoa que está à beira do abismo, prestes a desistir completamente, que não consegue mais ver nem mesmo uma fresta de esperança no horizonte escuro que a rodeia. Seu simples gesto pode literalmente salvar uma vida à beira do colapso. Destaque nos comentários uma palavra ou frase desta mensagem que tocou profundamente seu coração. Compartilhe aquela expressão que ressoou em sua alma e que poderia ajudar outras pessoas a se reconectarem com o Criador em seus momentos de escuridão. Sua experiência pessoal pode ser o farol que alguém precisa para encontrar o caminho de volta à esperança. Inscreva-se no canal para receber regularmente mais mensagens transformadoras de fé que nutrirão sua alma nos dias difíceis que inevitavelmente virão. Não perca os 2 vídeos sugeridos no final, que trarão ainda mais luz e força para sua jornada de restauração espiritual.